Boa noite a todos. É uma grande honra presidir, moderar esse webinar. Nós estamos no 29º webinar ou live desde o início da pandemia, que a Associação Brasileira do Sono convida, né, ilustres participantes para nos ajudar, nos informar sobre questões do sono nas diversas áreas. E hoje eu tenho uma grande honra de moderar esse webinar com o professor doutor Sérgio Tufik, meu querido amigo. Né? Eu agradeço muito ter aceito o nosso convite. Essa foi uma iniciativa, uma ideia da diretoria da Associação Brasileira do Sono, que é composta por mim, pela Cláudia Moreno, pela Márcia Assis e pela Silvia Conway. Todas nós, na hora que a ideia surgiu, a gente ficou aguardando ansiosa o seu aceite para essa live, que é falar de um assunto tão importante, né, que é o sono no Brasil. Obrigado, André, que prazer. E obrigado pelo querido. Eu até pedi para você o querido e você realmente compareceu com ele. Mas é um querido mesmo, é de coração, viu? Muito obrigado, André. Doutor Sérgio, começando aqui, né, nós também temos um chat aberto, né, se os nossos ouvintes quiserem fazer alguma pergunta, né, a gente vai ler, estamos à disposição aqui para eu passar a pergunta. Mas eu queria começar perguntando como e quando começou a medicina do sono aqui no Brasil? Eu diria que a medicina mesmo, né, eu acho que foi na década de 80. Mas na década de 70, nós já tínhamos algumas pessoas se movimentando, né, e tentando entender a questão do sono. Porque, na verdade, só apareceu a primeira classificação dos distúrbios do sono em 1979. Né? Eu comecei minha tese, que na verdade não era para ser sono, era maconha, que continua, aliás, muito em evidência. Né? Eu, na verdade, junto com o professor Carlini, meu querido orientador, que me deixou agora há poucos dias atrás, eu fui estudar os receptores da maconha. E eu usava a privação de sono porque ela modificava a ação da maconha. Né? Então, com a privação de sono, a maconha dada aos ratinhos, eles brigavam. E aí a gente podia estudar quais neurotransmissores estavam envolvidos. E como injetava a apomorfina, que é um agonista dopaminérgico, e também estava envolvendo a briga, né? A mesma que aparecia com o delta-9-THC, nós supunhamos que o sistema dopaminérgico, os receptores dopaminérgicos estavam envolvidos, na verdade, na ação da maconha. Isso não aconteceu, minha tese foi por água abaixo, e o Carlini ficou muito chateado com essa questão da maconha, mas ele já tinha tido descobertas muito importantes, tanto que ele é um dos ícones, né, na pesquisa da maconha, e aí eu acabei optando por estudar privação do sono paradoxal e sistema dopaminérgico. E eu fui muito bem sucedido, aconteceu, descobrimos que a privação produzia supersensibilidade nos receptores dopaminérgicos, isso teve um impacto razoável internacional, me convidaram para conferências internacionais, eu fiquei muito entusiasmado, isso foi de 75 a 78. E em 79 aparece a primeira classificação dos distúrbios de sono. E isso me fez, lógico, ficar muito mais entusiasmado pela área. E aí alguns colegas aqui no Brasil estavam estagiando já nos Estados Unidos, tentando ter alguns conhecimentos, e nós nos reunimos e resolvemos fazer o primeiro congresso de sono no Brasil, que coincidiu na mesma data em que os americanos fizeram o deles, em 1986. Então, em 86, nós fizemos o primeiro congresso de sono aqui no Brasil, fizeram também lá nos Estados Unidos, e eu fiz meu primeiro também estudo epidemiológico, foi em 1986. Tudo isso, bom, então este ano acabou coincidindo com toda essa movimentação. E isso nos trouxe realmente a primeira possibilidade de encontro, né? Lógico que não havia polissonografia ainda,
não estava estipulado, né, organizações médicas para que isso acontecesse, mas foi um pequeno início. Eu já tinha uma polissonografia instalada para pesquisa, né, no departamento de psicobiologia da Escola Paulista de Medicina naquela época, e aí as pessoas foram se aproximando, de tal maneira que em 92 a gente realmente fundou o Instituto do Sono. Aí tinha vindo o pessoal da Pneumo, com Nélia, Lia, a Sônia, né? Aí veio o pessoal da Neuro também, né, que acabaram trazendo as suas contribuições. Então veio a Dalva, veio o Luciano, e aí começou a se formar, primeiro uma briga entre os pneudos e os neuros. De quem é o sono? Cada um ficava num canto do corredor. Depois a gente se entendeu e achou que tinha que nos unirmos todos mesmo, porque sono é uma área muito, muito ligada a várias especialidades. Não dá para você enfiar. Então, quando surgiu então, a apneia e as cirurgias, os otorrinos vieram com tudo. Então, aí se juntou neuros, pneunos, otorrinos, aí a pediatria, a clínica, né? É uma área multidisciplinar, e aí tudo começou a acontecer, e nós nos entusiasmamos, e os grupos foram se formando, e aí, evidentemente, nos trouxe a possibilidade de criar uma grande estrutura, tanto de estudo e de serviços do sono. A Sociedade Brasileira do Sono surgiu nessa época também? Nós começamos um pouco, na verdade, nós fizemos esses primeiros congressos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, meio de maneira não formal, né? Nós formamos a sociedade mesmo no primeiro congresso em Porto Alegre, com o Denis Martinez, né? Então nós fomos para lá, não havia mais subsídios naquela época, e aí nós nos organizamos e criamos, e nesse momento realmente foi, eu diria, um marco em que todos se uniram, mas havia aqueles congressos anteriores, eu diria informais, né? Que não havia ainda constituído a sociedade, não havia um CGC, não havia um CNPJ, né? Que seria hoje a grande organização. Mas foi aí que as coisas começaram, e nós, em 98, começamos os cursos também, né? Tanto para medicina do sono, como para técnicos, multidisciplinar, tudo isso começou em 98 no nosso Instituto do Sono. Você tem noção de quantos estudantes, quantos pesquisadores já passaram pelo Instituto do Sono? Se a gente agrega aí curso de extensão universitária, pós-graduação lato sensu, estrito sensu, de 98 a 2010, existe esse número mágico de quantos profissionais de saúde já passaram pelo Instituto? No total, nós temos uma visão de 4.000 que já passaram pelo Instituto. 1.600 médicos, que abriram, a gente imagina, mais de 1.000 laboratórios de sono pelo Brasil, né? Então, a gente foi acompanhando, evidentemente. Nós tentamos, inclusive, através da Sociedade Brasileira de Sono, credenciar esses laboratórios, né? Acho que até hoje vocês credenciam, eu imagino eu, né? Mas nem todos pedem esse credenciamento. Mas, em termos de médicos, foram 1.600, em termos de técnicos, multidisciplinar, odonto, tal, o total é 4.000 profissionais que já passaram pelo Instituto do Sono. Nossa, que legado, né? Que coisa impressionante, impactante. E desse grupo todo, o que isso gerou pesquisa básica, pesquisa clínica, e efetivamente publicação na área do sono, se a gente contar toda essa equipe que permanece ou que já passou pelo Instituto do Sono, sob sua orientação, quantas publicações a gente deve ter nessa área? O primeiro grande acontecimento foi que a gente fundou a disciplina de Medicina e Biologia do Sono da Unifesp, que era a Escola Paulista de Medicina e depois Unifesp. Então, isso não havia no Brasil nenhuma disciplina, nada formal dentro da universidade. E nós conseguimos fundar, e com isso, lógico, um programa de pós-graduação.
onde a gente começou a aceitar, então, mestrados, doutorados e pós-doutorados e iniciação científica também. Na disciplina, eu, na época, fiquei muito entusiasmado, eu até chamava o time dos sonhos, meu Dream Team, né? Que era, nós tínhamos a parte básica, né? Que era a Mônica, tínhamos a parte de educação física, que era o Túlio, e a parte clínica, que era a Lia, né? Então, eles três, junto comigo, compunham essa disciplina, né? E, bom, aí nós começamos, lógico, todos os trabalhos. Aliás, hoje eu fui dar uma olhada, porque eu sabia que tinha essa live, para ver como nós estávamos em publicação. Nós chegamos a 1.297 trabalhos publicados. Então, foi fantástico, porque um dia veio um canadense e contou para nós: vocês sabiam que vocês são o grupo que mais tem trabalhos publicados na área de sono no mundo? E eu não sabia, porque eu não sabia do Web of Science, eu não sabia desses sites, né? Aí ele mostrou, eu fiquei tão entusiasmado, nunca mais parei de olhar, né? Toda hora eu ficava consultando como estava a nossa posição. Ficava babando, né? Ficava babando. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, né? E o nosso grupo realmente trabalhou muito. Só para você ter uma ideia, quer dizer, em termos de estudos epidemiológicos, nós fizemos 4. Então, nós fizemos 4 décadas, 86, 95, 2007 e agora 2018, 19. Né? E mais um follow. Nós pegamos a turma de 2007 e 8 anos depois, trouxemos todos para o laboratório para ver o que aconteceu durante esses 8, 9 anos. Então, tudo isso, lógico, trouxe uma enxurrada de trabalhos, né? E o trabalho mais citado nosso, quando nós descobrimos, porque os americanos tinham publicado em 92, né, Terry Young, que a apneia era de 2 a 4% na população. Então, eu sempre achei que era muito mais, mas era muito difícil. Porque por questionário era muito difícil saber se você tem apneicos ou não. Então, precisava realmente trazer em laboratório. Imagina, eu precisaria ter uma quantidade de leitos enorme para trazer mais de 1.000 pessoas, né, para o laboratório, para fazer polissonografia, e isso a gente conseguiu em 2007. Né? Em 2001 eu criei, no começo o estudo sono era no Napoleão, com 10 leitos, que hoje é 13. E aí eu consegui 80 leitos, 70 leitos na Marselhesa, e aí deixei um andar só para epidemiologia. Então, em 2007, a gente conseguiu fazer, e realmente nós descobrimos, pasmem, que 1/3 da população tem apneia. Né? Então, esse trabalho é um dos mais citados hoje, ele realmente mudou a visão, porque muda, inclusive, a visão da questão de saúde pública, né? Porque a apneia realmente tem consequências cardiovasculares, tem consequências metabólicas, e isso acabou provocando uma mudança nessa visão. E a diferença de 2 a 4% para 33% da população, que era 32,9%. Depois confirmaram isso na Suíça, né, epidemiológico, e aí todo mundo começou a fazer, e a própria Terry Young, né, refez os dados dela e chegou agora em 20 e poucos, 30%. Então, nosso trabalho foi consagrado. Né? Mas esse eu acho que foi uma grande descoberta que a gente fez na época. Mas nós tínhamos várias áreas de pesquisa, né, tanto básicas como clínicas, né? Então, nós trabalhamos em várias áreas. Eu sempre entusiasmei todos os pesquisadores a fazerem o que gostam. Porque eu acho que é muito importante o sujeito fazer o que gosta. Né? Acordar de manhã com aquela vontade, com aquela tesão, né, de fazer. Eu acho que isso muda muito as coisas. Eu não gosto de impor um trabalho. Né? Muitos me disseram, se você concentrasse todo esse grupo para fazer só numa linha, você seria o campeão do mundo nessa linha. Eu falei, isso é verdade, mas eu não vejo isso como um grande acontecimento, porque você teria que forçar muitas pessoas a fazerem o que não gostam. Então, todos que passaram pelo nosso grupo sempre fizeram aquilo que gostavam, né? Até coisas que eu era contra, né? A Mônica, ela queria muito estudar dor e sono. Eu sempre dizia, bobagem, porque dor, obviamente, atrapalha o sono, né? Esquece esse negócio. Mas ela gostava muito. Então, deixei ela fazer, foi para o Canadá, enfim. No fim, acabou dando um trabalho lindo que ela fez, que foi, na verdade, a privação de sono, ereção
e comportamento sexual, né, que começou em ratos, depois para ser humano, e aí disparou uma série de publicações. Mas eu sempre gostei que as pessoas fizessem o que têm vontade, o que vibram e o que traz motivação. Eu acho que isso que é o grande motor, né, da ciência, de fazer com que a turma produzisse e gostasse do que tivesse produzindo. E a riqueza e a beleza do sono é exatamente essa multidisciplinaridade, né? A gente acaba aprendendo sempre, porque você está do lado de uma psicóloga, de um fono, de um pneumo, de um cirurgião, no mesmo lugar, no mesmo evento. Eu me lembro, eu acompanhei essa obra da Marselhesa, viu? Porque minha especialização no Instituto foi em 2001. Então, ia toda semana para São Paulo e aí eu via os andares subindo, mês a mês. Então, eu acompanhei exatamente isso. É que nós inauguramos em 2002, né? 2002. Exatamente. E mundialmente, doutor Sérgio, eu acho que a gente nota isso, né? O brasileiro, quando chega num congresso de sono no exterior, ou num congresso mundial, em alguma continente aí, a gente nota o respeito. E eu acho que esse peso a gente deve a essa quantidade de pesquisas que as pessoas, né, acessam, né, cientificamente por esses sites, e o Brasil acaba ficando nesse ranking de respeito. E isso a gente nota quando a gente vai para os congressos internacionais. Com certeza. Eu acho que nós conseguimos mesmo no Brasil, né, ter um grande número de pesquisadores, né, não só na Unifesp, na USP nós temos colegas brilhantes, maravilhosos, que fazem trabalhos incríveis, né, com grande impacto, e eu acho que isso tudo trouxe, né, um grupo e uma produção expressiva, né? Então, se você pegar Rio Grande do Sul, tem uma produção muito importante, né? Paraná, formaram grupos muito interessantes, Santa Catarina, né? São Paulo, né? Bom, Rio de Janeiro, nem preciso falar o que tem de laboratórios, o que tem de pesquisadores, né? O FRJ, enfim. Eu acho que Natal, né? Nós montamos grupos em Natal, né? Para trabalhar com sono, para trabalhar com Pernambuco. Enfim, o Brasil realmente se entusiasmou pelo tema. O tema é vibrante, né? Era muito estranho, inclusive, que as faculdades não tivessem sono. Porque o grande problema era como acessar o sono. Porque se a gente pensar em termos da importância do sono, não tem nada que a gente gaste mais tempo para fazer uma reorganização do organismo do que o sono. Imagina, a gente gasta 1/3 da vida para fazer homeostase, né? Comida você come rapidamente, 20, 30 minutos, né? Mas o sono, imagina, você gasta, tem pessoas até metade da vida, né? Tem gente que dorme muito, né? E realmente, lógico que teria que ter uma importância muito grande, né? Mas na época não se sabia. Eu acho que a grande revolução do sono mesmo foi a polissonografia. Foi como acessar o sono. Porque antes disso, o sujeito chegava para o médico e dizia, eu não estou dormindo. Dava lá um anestésico e fazia o cara dormir, né? Tanto que começou com barbitúricos, né? Depois vieram os benzodiazepínicos e hoje as drogas mais sofisticadas, ciclopirrolonas, não benzodiazepínicos. Mas, na verdade, sem a polissonografia, como é que você ia descobrir apneia? Como é que você ia descobrir mioclonias? Como é que você ia descobrir movimento de pernas? Como é que você... Narcolepsia, né? Quer dizer, bom, você podia ver narcolepsia, mas seria difícil você classificar. Então, eu acho que a polissonografia foi a grande revolução. Então, quando surgiu na década de 70, em termos experimentais, na década de 80 já começaram a colocar no inventário médico, né? E na década de 90 disparou realmente, aí os convênios começaram a pagar, e aí virou realmente um exame muito importante, né? E a gente sabe a importância que tem a apneia, né? Nas consequências cardiovasculares, na hipertensão, na fibrilação, nos ritmos cardíacos, né? No síndrome metabólica. Então, tudo isso tomou muita força, né? E hoje, realmente, nós temos
muito aqui agradecer a polissonografia. Eu acho que isso foi fundamental na medicina do sono. E nós temos muitos médicos hoje, né, do sono, que precisam da polissonografia para fazer seus diagnósticos e fazer suas condutas. Né? Você ia falar, André? Não, doutor Sérgio, estou vendo aqui no chat, doutor Luiz Mena Barreto assistindo a nossa live, o Walter Silva dizendo que o senhor é referência mundial em sono, parabenizando, viu? Quem quiser mandar mais alguma informação, eu vejo aqui. Uma outra questão bom, essa paixão tão antiga pelo sono, e hoje, você se sente realizado por ter sido pioneiro em plantar essa semente nos 4 cantos do Brasil, formando profissionais que fazem diagnóstico de transtorno de sono, que cuidam de pacientes com problemas de sono, inúmeros laboratórios de sono, que infelizmente a ABS já tentou catalogar, a gente certifica laboratório, mas a gente não tem esse número de leitos de sono ainda pelo Brasil. E também quantos pesquisadores, quantas publicações, todas surgiram pela semente que foi plantada a partir do Instituto do Sono. Como é que o senhor se sente hoje, em 2020, com todo esse número de profissionais que passaram, de publicações, todo esse sonho realizado? Eu me sinto muito feliz. Na verdade, quando nós começamos, eu tinha um companheiro que ele não queria ensinar os outros, porque ele dizia que vai competir comigo. Tá? Falei, querido, a área é tão grande, por mais gente que a gente forme, nunca vai dar conta desse universo, desse país. Né? Quando nós fomos ver os caminhoneiros, né, que queriam colocar uma lei para medir polissonografia, apneia nos caminhoneiros, eram 2,5 milhões. A gente não tinha condição de fazer 2,5 milhões de polissonografias por ano. A gente estava fazendo no máximo 150 mil. Né? Olha que universo que é esse. Então, por mais que você forme, por mais pesquisadores, primeiro, a área eu acho uma área multidisciplinar e poderosíssima, porque ela é 1/3 da nossa vida, no mínimo, tá certo? 1/3. Lógico que ela está dentro de um grande setor que é ritmos biológicos, né? Que é fundamental a gente entender os ritmos biológicos. E aí você falou do Mena Barreto, que é o grande expoente aí dos ritmos biológicos, foi meu grande companheiro de Ribeirão Preto, né? E que realmente traz para a gente uma possibilidade enorme de compreensão. E aí você precisa, dentro desse núcleo, né, do sono, você começa a ver todas as especialidades sendo afetadas. A primeira coisa que a gente fez quando começou a privar de sono, porque a primeira ideia foi, vamos privar de sono e ver o que acontece. Todos os sistemas são alterados. Eu comecei pelo cérebro, né, vendo privação e supersensibilidade de receptores. Quase todos os receptores eram alterados, para sub ou para supersensibilidade. Depois fomos ver os outros sistemas, endócrino. Não, o sistema imune, né? O sistema imune é fundamental, o sistema imune. E privação de sono dá uma imunossupressão, que é algo importantíssimo, né? Nas apneias, por exemplo, os que têm apneia têm imunossupressão, né? E quando nós fizemos o nosso estudo epidemiológico, a gente viu que entre 70 e 80 anos, 80% tem apneia. E na época, a gente saíram trabalhos que até fiquei impressionado, com vacina. Como você tem imunossupressão, tinha vacina da gripe, né? E pedia para os idosos irem vacinar. Mas se eles têm imunossupressão, 80% tem apneia, a vacina não funciona. Não adquire níveis que consigam proteger o indivíduo. Aliás, eu liguei muitas vezes para a Secretaria de Saúde para explicar este problema. Porque a Secretaria tem que bancar CPAPs, que até hoje nós temos esse problema do CPAP, né? Quer dizer, o indivíduo tem que comprar, pouca gente tem condições de comprar. O setor público fornece de maneira muito pequena, né, a questão do CPAP, o que é muito triste, porque a gente já não tem muita polissonografia no SUS. E mesmo quando tem um pouco, você não tem como tratar, porque
Nem os convênios e nem o SUS fornecem os CPAPs para a população. Agora, imagina 1/3 da população com apneia sem poder ter CPAPs para ser tratados. Olha, a ABMS, né, a Associação de Medicina do Sono, tem trabalhado muito nessa questão, não só na rede privada, para os planos de saúde fornecerem, como na rede pública. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu esse aceite, essa obrigatoriedade, mas existe todo um projeto, né, um trabalho incessante nessa questão do fornecimento do CPAP. Isso realmente não está esquecido, tamanha a gravidade. O doutor Mena Barreto comenta aqui exatamente essa questão da globalização, da privação de sono de forma crescente. Queria que fosse comentado, o senhor já até comentou, né, dessa questão cerebral, metabólica, da imunidade. Pedro Veríssimo, live fantástica. A questão de poucos leitos, que o senhor falou da polissonografia, o Walter pergunta outras formas de diagnóstico possível para aumentar o número de doentes diagnosticados, né? Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão, não só aquela polissonografia tipo 1 global? Não, isso realmente vem sendo desenvolvido cada vez mais, né? Então, nós temos primeiro a clássica, que é em laboratório, o sujeito vai lá, dorme com todos os eletrodos e tal, que é a clássica. Nos Estados Unidos, começaram a desenvolver muito a polissonografia em casa, né? O home care, né? E realmente, lógico, porque é muito mais barata, você tem vários tipos de equipamentos com mais e menos eletrodos, alguns que só medem a parte respiratória, né? E aí, lógico, você tem um acesso muito maior. Aqui no Brasil existe isso, mas ainda a polissonografia laboratorial ainda é maior aqui no Brasil do que a parte domiciliar. Mas cada vez mais o pessoal vai pedindo, que acaba ficando caro a domiciliar, né? Você tem que mandar, às vezes, um técnico, enfim. E também começaram a vir os aplicativos, né? Então, nós estamos cheios de aplicativos agora que se arvoram a decidir quanto você tem de sono REM, quanto você tem de delta, que, lógico, a gente sabe que não é possível isso, né? Nós mesmos começamos um trabalho com a Samsung, e a Samsung queria desenvolver um super aplicativo que medisse realmente as fases do sono, que pudesse ter um dado muito mais preciso, né? Nós fizemos um trabalho, muito tempo atrás, de actimetria, né? O actômetro é antigo, era muito caro antigamente, custava $2, $3 mil, hoje está um pouco mais barato, mas ele mede temperatura. Teve até um desenvolvimento aqui no Brasil, que nós tivemos um aporte da FAPESP, né, no nosso CEPID, para desenvolver, Mena Barreto, inclusive, trabalhou nisso, desenvolvemos um actímetro brasileiro, né? E fizemos um estudo também, quanto que a actimetria ela tinha possibilidades de mimetizar a polissonografia, né? Então, comparamos o actímetro com a polissonografia e tem, lógico, uma concordância razoável. Não dá para substituir, mas eu acho que o futuro é esse. Eu não vejo como escapar de algum aplicativo fantástico que vai surgir no futuro, que você consiga, com um reloginho que você põe no pulso, começar a medir tudo. Ainda nós não estamos nesse estágio, com toda essa precisão, mas eu acho que vai acontecer, né? Como tudo vem evoluindo, né? Eu acho que também nós vamos ser... Por exemplo, leitura. A gente tinha leitores, né? O médico laudando e tal. Cada vez mais a leitura está sendo automatizada. A inteligência artificial vem cada vez mais dominando e os leitores cada vez mais estão sujeitos a revisar essa leitura automatizada. Mas ela melhora ano a ano, né? Cada vez está mais desenvolvida. E eu considero que entender o sono é fundamental para a vida, né? Eu não vejo como escapar dessa situação. Para mim, quem dorme bem, vive bem e vive mais. Nós fizemos um estudo com longevos. Os longevos dormem muito bem. Para ser longevo, tem que dormir bem. É difícil ser longevo e estar dormindo mal, né? Então, a gente tentou até comparar longevos com idosos, né? E, lógico, os idosos tinham muito mais problemas de sono que os longevos,
Porque quem conseguiu ser longevo é porque está muito bem. Bom, mesmo na pandemia agora, a gente viu pessoas de 100 anos, né, resistir ao corona, né, e saíam dali, todo mundo ficava surpreso. Como que um cara desse... É porque o longevo ele já está... Ele é longevo porque ele tem uma capacidade e uma organização biológica fantástica, né, para ter chegado nessa idade. E aí ele consegue resistir a muito. E o sono é fundamental, né? Eu acho que dormir bem, né, é uma das partes mais importantes do nosso organismo, dele estar bem organizado e resistir realmente a todos os desafios que aparecem na nossa frente. Doutor Sérgio, a nossa live está bombando, já esgotou aqui pelo webinar, já abrimos no Facebook, nós temos muitos elogios aqui, eu vou citar os nomes das pessoas: Priscila Morelhão, Milene Bertolini, Rodrigo Calil, a Silvia Conway, nossa secretária da ABSONA, Luiz Gregório, Lenise Kim perguntando no futuro da pesquisa científica em sono, quais são as áreas e temas mais promissores que o senhor vê? Lilian Giannini, parabenizando pela live. E o Dr. Walter novamente perguntando na área da odontologia do sono, que tem crescido, o que a gente acha das modalidades de terapêuticas nessa área? Na parte de odonto, é impressionante, porque, bom, primeiro, bruxismo, né? Então, o bruxismo é algo muito importante. Primeiro, porque destrói nossos dentes, né? Primeiro, porque produz um mal-estar durante a noite. Aliás, distúrbios de movimento em geral, o bruxismo agora... Antigamente ele era fora dessa classificação. Eu lutei muito para que tivesse sido encaixada, porque você tem movimento de pernas, você tem pernas inquietas, você tem o bruxismo, tudo isso ele meio que se combina, né? Existem muitos pacientes que têm uma combinação desses distúrbios de movimento. Então, ninguém mais que o dentista descobre esses problemas, tá certo? Sempre o bruxismo veio pelos dentistas, né? Que mostravam o dano que trazia aos dentes, né? Que deixava eles muito pequenos e com dor na articulação temporomandibular. Então, tudo isso foi criando a odontologia do sono, né? Como também acabamos criando a psicologia do sono. Por exemplo, insônia é totalmente psicológico, né? É difícil um problema mental que não tem uma relação com insônia. Então, insônia ou distúrbios de sono é muito ligado aos distúrbios mentais. Então, tudo isso vai se ajuntando. Na criança, então, nasce com vários problemas. Desde que ela começa, né, ela é polifásica, como que sai do polifásico para o monofásico, né? Porque não é totalmente monofásico, sempre a gente tem uma partezinha do meio-dia, da 1h da tarde, né, que nós temos essa pequena, o nap, né, o pequeno cochilo, né? Mas tudo isso foram fazendo com que essas especialidades se ajuntassem. Uma das primeiras que disparou com a apneia foi o otorrino, porque se achava que o úvulo pálato ia resolver todos os apneicos. E aí foi uma enxurrada de cirurgias e a gente teve grandes problemas, né? E descobrimos que não era tão simples assim. Hoje, lógico, as cirurgias continuam, mas tem que ser muito bem estudada, né? O avanço maxilomandibular, quer dizer, é uma quantidade de opções muito grande que a gente tem que realmente passar para os nossos clientes e saber realmente o melhor tratamento. Quando a gente põe CPAP, putz, o que os clientes reclamam, né? Ninguém quer CPAP, né? Tem 30% que rejeitam completamente o CPAP. Pô, vou ter que dormir isso a noite inteira. Tem vergonha de pôr o CPAP do lado do quem vai dormir, né? Então, tudo isso, nós temos um campo enorme para estudar pela frente. Aí surgiram estimulações elétricas, né? Treinamentos, né, que foram feitos, né? Como para distinguir também, tem nossos colegas da USP que estão usando oxímetro, só um oxímetro para dizer, se tiver uma baixa oximetria durante a noite, provavelmente você tem uma apneia, vai fazer uma polissonografia, né? Então, tudo isso, eu acho que é um mundo enorme que a gente tem que realmente desbravar. E está aberto, né? Porque
Eu acho que o advento da polissonografia foi fundamental para as pesquisas, e depois disso os aplicativos, e depois disso os actímetros, e depois disso os ritmos biológicos, e nós estamos cada vez entendendo mais como que a gente funciona, né? Como fazer homeostase no nosso organismo. Então, eu vejo para os jovens agora um campo, a parte de sono completamente aberta. Ele está acabando de ser instalado nas nossas universidades. A maioria das universidades nem tem essa cadeira, né? Às vezes entra pela pneuma, às vezes entra... Mas numa cadeira de sono mesmo, são poucas universidades que têm. Então, eu vejo um campo completamente aberto. Olha, Mônica Anderson, parabéns, meu querido professor. Olha, Mônica, eu também chamei ele de querido, viu? Ele me pediu. Lia Bittencourt, minha amiga querida, me dando muitos parabéns, viu? A Lia está aqui com a gente. Karina Haddad, Jaime Matos, Giovana, parabéns, doutor Sérgio, muito conhecimento. Júlio César Bruno, Mônica Martinelli, muito bom, parabéns. Enfim, são muitas pessoas, né, que o senhor deve estar passando na sua cabeça aí, essas pessoas todas que já passaram, muita gente tem saudade, eu morro de saudade de estar no Instituto. Se eu pudesse, eu vivia só estudando, só de pesquisa, mas, infelizmente, a gente tem que botar isso em prática também, né, doutor Sérgio? E usar a tecnologia em nosso favor. Nesse momento, 2020, mas espero que nunca mais volte um ano desse, eu estou sofrendo muito pela falta do presencial, porque realmente fazer esse live é muito agradável, tá? Mas não poder ver as pessoas, não poder ver a vibração das pessoas, saber o que está acontecendo, né, com quem você está falando, é muito triste, né? É muito difícil. Eu sinto que sempre que a gente deu palestras de sono, tá, sempre tem um impacto muito grande nas pessoas. Todos gostam muito, não só pelos problemas que tem, mas todo mundo tem muita curiosidade com o sono, né? O público, em geral, quer saber o que é sonho. Por exemplo, os sonhos encantam as pessoas, né? Por que eu sonho, né? E eu sempre coloco, inclusive, que estudar sono é uma das coisas mais nobres que a gente tem. Nós temos muitos tecidos no corpo, né? Então, a parte ortopédica, né? Nada contra os ortopedistas, mas é uma coisa mais mecânica, né? Substituído por titânio, essas coisas. A parte de... Todos os órgãos quase são trocados, né? Até o coração. Você troca coração, troca fígado, até que você chega no cérebro, e ali, sim, ali está a parte nobre nossa, né? Você não pode trocar o cérebro, você não pode mexer no cérebro. Dentro do cérebro tem coisas mais simples, né? Reflexos, sensibilidade, parte motora, mas tem uma que é fantástica, que é incrível, que é a consciência. E na consciência vem uma coisa mais incrível ainda, que é quando a gente dorme, que é a mudança do estado de consciência. Então, quando eu começo as aulas em geral, eu falo, vocês estão estudando o que é de mais sublime e mais fantástico no ser humano, que é a troca de consciências, que é o máximo que tem na nossa espécie, né? E a nossa espécie é o que há de melhor que a gente conhece no nosso universo, né? A gente não viu nada melhor que nós ainda no nosso universo. Então, quando começa a estudar sono, estudar troca de consciência, é incrível. Os sonhos, por exemplo, o sono REM, pô, é importantíssimo, né? E quando a gente priva de sono REM, eu sempre coloco para os alunos, só a privação de sono, 10 dias, o animal morre. Então, o sono é fundamental para a vida. 20 dias sem sono REM, o animal também morre. Em ser humano, a gente nunca fez, espero que a gente nunca tenha feito esse tipo de pesquisa. Mas a gente sabe da importância do sono. E os sonhos, então, parece ser fundamental durante a noite, né? 90 minutos de sonho em 4 a 5 períodos, né? E a apneia pega exatamente essa fase, né? A coisa que eu mais gostava quando eu comecei a tratar os apneicos era pegar aqueles apneicos graves, colocar o CPAP, e aí ele tinha uma noite inteira de REM, né? Um repote de REM incrível. E eu gostava de ver o cara acordar, porque parecia um grande orgasmo noturno, né? O sujeito acordava numa felicidade, numa alegria, né? E eu vibrava de ver aquilo, aquela noite de REM poderosíssima, né? Que o cara passava já muito tempo sem ter, e na hora que você põe o CPAP, tudo isso ocorre, né? Então eu vejo que é uma área muito, muito bonita, né? Uma área muito desafiante, né?
Eu acho que o cérebro, estudar a si mesmo, já é complicado. Agora, estudar consciência, quer dizer, a nossa consciência, estudar a nossa consciência, é completamente desafiador. Até a gente pode perguntar, será que é possível? Tinha que ser alguma coisa superior, né, para estudar a nossa consciência. Como é que a própria consciência vai estudar a si mesmo, né? Ainda mais a troca de consciências, que é o sono, que é dormir. É realmente desafiador, né? Exato. E aí é gostoso, porque você entra numa área que é só desafio o tempo todo, né? O tempo todo. Olha, doutor Sérgio, é tanta mensagem. Silvana, Aguinaldo, Laura Castro, Lígia Silva, Maria Cláudia, Rogério, querido Rogério, Calbi, né? As pessoas estão assim, grande Calbi, enebriadas. Diretamente de Fortaleza, é um perigo. Muitos parabéns mesmo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual é a mensagem que o senhor daria para o jovem profissional de saúde, médico ou qualquer outra especialidade, para que eles se sintam motivados para ingressar nessa área, para eles estudarem essa área do sono nas suas várias facetas? Eu diria assim, independente da área que ele escolha, o sono é fundamental. Né? Se você pegar a privação de sono, pode escolher o que for. Se for sistema digestivo, você vai ver que dá úlcera. Se for sistema endócrino, você vai ver que muda os seus hormônios. Se for no ciclo menstrual da mulher, muda completamente o ciclo, até chega a parar o ciclo com a privação de sono. Se for na pele, né? Então, a Mônica vem estudando pele ultimamente, sono danifica a pele. Então, se você tiver um belo sono, você vai ter menos ruga, você vai ter menos ataques à sua pele, né? Então, a pele vai estar muito mais viçosa, muito mais brilhante. Então, independente da área que você tiver, você tem que saber do sono, porque ele é 1/3 da vida, às vezes é metade da vida, e ele influencia tudo. Eu diria, não bobeiem com o sono. O sono é fundamental. Tem que fazer parte da anamnese em qualquer das especialidades, porque ele altera completamente qualquer dos sistemas que nós hoje estudamos. Eu queria até, não sei se posso, nessa época de corona, realmente me deu uma... Eu e o Gozal, de manhã a gente acordava, o Gozal lá nos Estados Unidos, e ele estava também na frente do corona, ele é um pneumologista, né? Ele é um pediatra, e a gente acordava de manhã e começava a contar um pouco do que estava acontecendo. Eu aqui em São Paulo, em Santos, né, nós abrimos também 26 UTIs para corona, e eu também abri uma quantidade de exames aqui, a gente fazia 6, 7 mil exames por dia, né, de PCR, enfim. E a gente conversando, a gente começou a ver, quem que agrava a síndrome do corona? Homem, idoso, obeso. Nós falamos, isso para nós é a apneia. Homem, idoso, obeso é a apneia. E a apneia produz quais comorbidades? Diabetes e hipertensão, que são as duas que mais matam no corona. Nós até fizemos um trabalho, publicamos, né, com essa hipótese, porque realmente todo mundo falava de tudo menos de apneia. Mas a apneia realmente concentra tudo o que acontece no agravamento do coronavírus. E mais um problema ainda que não é citado. Com a privação de sono, você tem a imunossupressão. Então, o vírus entra e detona com o paciente, né? Ele cria realmente uma situação gravíssima. Eu até sugeri que os apneicos não deixem de usar o CPAP nesse momento de pandemia. É o grande momento que você tem que usar o CPAP. Porque se você ficar imunossuprimido, homem, obeso, idoso, com diabetes e hipertensão, é os casos de morte que a gente vem acompanhando. Muito maravilhoso. Essa correlação é assim fantástica, a Covid e o apneico. Realmente, esse momento de pandemia, nós da ABS fizemos muitos boletins para tentar ajudar a população
como enfrentar, o que fazer, tudo relacionado à nossa área de sono nessa multidisciplinaridade. E mais ainda, André, agora vem a vacina. E eles vão vacinar quem? Os idosos, que é o grupo sensível, tá certo? Agora, se a maioria dos idosos tem apneia e tem imunossupressão, a vacina não vai funcionar. Tem que pôr o CPAP junto com a vacina. Então, nossa turma do sono, vocês têm que comunicar a todos que precisa ter o CPAP para que a vacina funcione. Porque se estiver imunossuprimido, não vai dar níveis de proteção dos anticorpos. Eu vi, inclusive, essa publicação de vocês, essa publicação nesse sentido, da questão da vacina, da imunidade, para que a Organização Mundial de Saúde, para que a vigilância atentasse para isso e nós difundíssemos isso para a nossa população, para os nossos pacientes. Doutor Sérgio, muitas pessoas aqui, Juliana parabenizando, Luísa. Eu gostaria de Igor, a Márcia Assis, o Milton Filho, todos eles aqui lhe assistindo, lhe parabenizando, mensagens maravilhosas. Eu gostaria agora de dar uma paradinha agora e pedir para a Lígia passar uns vídeos, porque agora é aquele momento do Domingão do Faustão. Você sabe qual é esse momento? É o momento das homenagens. Nós temos algumas homenagens para o senhor. Sérgio Tufik, professor, pesquisador, líder, mas mais do que tudo isso, uma pessoa que motiva e aglutina as pessoas para desenvolver grandes trabalhos. Formado em Medicina na Santa Casa de São Paulo, fez seu mestrado na USP de Ribeirão Preto e, posteriormente, o doutorado em psicofarmacologia com o professor Carlini na Escola Paulista de Medicina. Ajudou a desenvolver diversos trabalhos, tem mais de 100 alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, publicou de mais de 1.200 trabalhos em periódicos indexados e, principalmente, ajudou a fundar a Associação Brasileira de Sono, aglutinou diversos cientistas e profissionais de saúde para fazer o que, no início, era uma coisa restrita a poucas universidades e que progressivamente foi ampliando. Ajudou a desenvolver cursos de extensão que permitiu desenvolver e expandir o conhecimento do sono para toda a comunidade brasileira. Os profissionais de saúde do Brasil que trabalham no sono, os pesquisadores que trabalham no sono e a diretoria da Associação Brasileira do Sono está muito grata com tudo isso que o Dr. Sérgio Tufik tem feito por todos nós esses anos. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, ABS, pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade de poder expressar o meu depoimento. Primeiro, ao professor Sérgio. E, em segundo, ao meu querido Serjão. Professor Sérgio, parabéns pela sua história. Parabéns por esta trajetória brilhante, pautada de muito trabalho e, acima de tudo, muita competência. Nós temos que te agradecer por tudo que você fez por essa ciência chamada sono. É impossível falar em sono e não citar o professor Sérgio Tufik. Agradecer a oportunidade que você deu a mim e a tantos outros colegas. Obrigado por proporcionar a oportunidade de conviver com você diariamente e com esses profissionais fantásticos que o rodeiam. Serjão, meu amigo, meu parceiro, meu conselheiro, você é minha referência. Obrigado por estar sempre por perto, estar sempre junto de nós. Você é a nossa locomotiva. Que Deus te ilumine e te proteja sempre. Um beijo no seu coração. Querido Sérgio, é com muita alegria
que eu expresso a minha gratidão, o meu respeito, a minha amizade e meu amor por você. A sua marca na minha vida não é só profissional, mas também pessoal. Você sabe que você está comigo desde o início. A aula do César Hades nos deu a chance de nos conhecermos. Desde então, segui muito próximo de você, no início como estagiária, depois como funcionária. Mas mais do que tudo, desde o primeiro dia do nosso contato, eu vi que você acreditou em mim. E o seu olhar sobre mim, atento, verificando as minhas capacidades, confiando em mim, dando votos para que eu de fato exercesse tudo aquilo que eu tinha de ideia na minha cabeça, me fez também acreditar em mim, aumentou a minha autoconfiança e isso eu levo para o resto da minha vida. São marcas indeléveis que você tem dentro da minha trajetória, dentro do meu coração. Não há um relato, um momento que eu conte sobre a minha vida, seja pessoal ou profissional, em que você não seja citado. Então saiba que você está sempre comigo e isso é muito, muito bom. E quero te contar também, talvez isso eu nunca tenha te contado, que no dia em que eu te comuniquei que eu ia sair do Instituto do Sono, eu percebi no seu semblante uma satisfação, como se você reconhecesse que eu estava preparada para ir para o mundo. E isso foi muito gostoso, perceber que você estava ali, torcendo por mim, sempre. Minha profunda gratidão e meu sincero amor por você. Obrigada. Professor Sérgio, para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa homenagem para o senhor e um prazer imenso. Mas antes de tudo eu quero agradecê-lo por existir, 2, por ser essa pessoa maravilhosa que o senhor é, 3, por dar oportunidades a todos que passaram pelo laboratório, pela vida do senhor, indistintamente. O senhor, para mim, foi um grande pai acadêmico, um grande amigo, um grande mestre e um grande professor. Tanto que eu ligo muito mais para o senhor no dia do professor, né, do que no dia do médico, como também no dia do amigo. Né? Então, muito obrigado por tudo, né? Muito obrigado por existir, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e que o senhor tenha ainda muita saúde, muita coisa boa, né, durante muito tempo e que possa, né, ajudar a tantas outras pessoas que vão vir e vão passar na vida do senhor. Muito obrigado por tudo. O senhor merece tudo que está sendo feito e muito mais. E o sono no Brasil tem que agradecer a existência do senhor, pelo senhor ter aberto as portas para todas as pessoas e ter construído essa magnífica rede na área do sono dentro do Brasil. Muito obrigado. Um grande abraço. Sérgio, que alegria poder dizer algumas palavras para você nessa homenagem, tanto como uma profissional do sono, como um membro da Associação Brasileira do Sono atualmente. Eu queria aqui dizer meu muito obrigada a você por tudo que você fez, você faz pela medicina do sono no Brasil. Te dizer o quanto eu te admiro, o quanto você é uma inspiração por acreditar num sonho, por conseguir construir tanta coisa, ser um exemplo para nossa carreira, para sempre. Eu queria aqui dividir com você e com todos que estão assistindo essa live uma experiência muito linda que eu tive há mais de 20 anos, quando eu estava fazendo meu fellow nos Estados Unidos, e o Dr. Mark Mahaud, ele estava escolhendo um equipamento para uma polissonografia digital, nós ali estudando a polissonografia no papel, e foi um representante de uma empresa muito conhecida, muito boa, muito famosa, que até foi a escolha deles lá em Minneapolis para comprar equipamentos digitais. Estávamos todos os fellows e os médicos ali conhecendo a polissonografia digital, e o representante falou assim: de onde você é? Eu era a única fellow de fora dos Estados Unidos. Eu disse: do Brasil. Ele falou assim: nossa,
o Dr. Sérgio Tufik no Brasil, em São Paulo, ele tem um andar todo do nosso equipamento e eu já estava afastada há um tempo aqui da medicina do Brasil e aquilo me encheu tanto de orgulho, de felicidade. Eu estava quase voltando para o Brasil e todos ali se voltaram para mim e disseram assim: nossa, parabéns, meu Deus, aqui a gente está escolhendo e lá já está com equipamento digital, quando você voltar você vai conhecer esse serviço, né? Eu disse, claro que vou. Eu me enchi de orgulho naquele momento, assim, de admiração por tudo que estava acontecendo aqui no país. Isso possivelmente quando você abriu o Instituto do Sono. E realmente eu voltei, eu conheci você, eu fui muito bem acolhida. Aquele orgulho, aquela alegria que eu tive em Minneapolis quando eu estava, assim, ainda estudando, ele só aumentou todos esses mais de 20 anos que eu conheço você, o seu trabalho. Eu aprendo muito com o Instituto do Sono, com os trabalhos que vocês publicam, com os profissionais que você forma. É um orgulho. Muito obrigada. Eu espero que você já receba tudo de bom que você faz em retribuição, que você continue recebendo. Obrigada. Você é um exemplo, é uma inspiração. Parabéns. Que você receba em dobro tudo que você faz e fez pela medicina do sono. Um beijo, uma enorme satisfação essa homenagem para você, viu? Olá, meu nome é Dalva Poiares. Eu queria agradecer à Associação Brasileira do Sono, a ABMS e a ABROS pela oportunidade de prestar essa pequena homenagem ao Sérgio Tufik. Obrigada. O Sérgio, é muito fácil falar do Sérgio. Sérgio é um exemplo de comprometimento com a ciência, com a educação, em tempos de crise na ciência, na economia e mesmo durante a pandemia, o Sérgio, ele cria soluções inovadoras, aliada à sua capacidade única de liderança, conseguindo agregar e extrair o melhor de cada um. Além disso, o Sérgio orientou e educou muitos profissionais de renome que estão no Brasil e no exterior. Então, seus egressos são um grande orgulho, e isso diz tudo sobre o nosso orientador. E, no final, conseguiu consolidar a medicina no sonho do Brasil, que era um dos seus grandes sonhos, né? Então, nós aqui representamos esse legado do Sérgio na medicina e nas ciências do sono. Obrigada, Sérgio, querido. Um enorme abraço. Sérgio, boa noite. Esse vídeo é uma oportunidade que eu não quis perder para eu poder agradecer por todo o apoio que você me deu em toda a minha carreira profissional. E eu queria falar não só em meu nome, mas eu queria falar como uma representante de todas as pessoas que você apoiou em muitos momentos da carreira profissional e que isso representou algo fundamental para a vida dessas pessoas, pessoal e profissionalmente. Então eu vim aqui para te dar um recado muito rápido, que eu aprendi muito com você no tempo que eu passei no Instituto do Sono, antes e depois, e em todas as vezes que eu precisei do seu apoio, você estava lá para me apoiar. Muito obrigada a você por tudo que você fez pela área do sono, por tudo que você fez pelas pessoas que estudavam o sono, cronobiologia, e por ser quem você é, essa pessoa que está sempre ajudando, cuidando e incentivando essa área que é tão importante no Brasil. Muito obrigada, um grande beijo para você, Sérgio. Tchau. Hoje a homenagem é para você. Sérgio Tufik, você é pioneiro em medicina do sono no Brasil. Recolha todo esse reconhecimento que você merece ter. Quantos milhares de pessoas você não formou? E eu fui uma delas, uma das privilegiadas.
Você foi meu orientador de mestrado, de doutorado e é sempre meu orientador de vida. Receba meu carinho e minha gratidão eterna. Muito obrigada por tudo que você fez por mim e por todos do Brasil. Dr. Sérgio, quero formalizar aqui a minha eterna gratidão pela forma carinhosa que fui recebida pela sua equipe no Instituto do Sono em 2001, quando iniciei a minha formação específica em Medicina do Sono. Não me sai da lembrança as valiosas lições, razão pela qual tenho muito orgulho e satisfação de sempre citar o seu nome e o Instituto do Sono. Também me lembro do Congresso Mundial de Sono, no Brasil, em São Paulo, quando você dedicou muita confiança em mim, me indicando para a diretoria da Associação Brasileira do Sono, abrindo as portas do Instituto, pedindo que eu escolhesse o melhor local para funcionar a sede daquele biênio, com o Chico Ora, Michel Carrale e Maurício Banhato. Essa foto permaneceu na sua mesa de trabalho durante alguns anos. Muito obrigada por ter se dedicado toda uma vida, tendo uma enorme fatia de participação no que o sono representa hoje no Brasil. Eu gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Sono pela possibilidade de eu fazer essa homenagem para o meu pai, e acredito que uma homenagem extremamente merecida para alguém que encara com tanta seriedade a medicina do sono, não só em termos de publicação científica, mas também na própria vida pessoal, não deixando que nada fosse priorizado em detrimento ao sono na sua rotina. Eu vejo que o meu pai foi uma pessoa fundamental para o desenvolvimento da medicina do sono no Brasil, e acredito que uma das maneiras pelas quais isso foi possível foi através do desenvolvimento humano. Eu até chamo ele de o construtor de sonhos, porque eu acredito que meu pai foi uma pessoa que sempre fez o que pôde e deu asas para que as pessoas pudessem tornar os seus sonhos realidades. E isso eu acho que foi fundamental para o desenvolvimento de milhares de profissionais no campo da medicina do sono, e entre eles eu me sinto muito lisonjeado. Parabéns por essa homenagem e muito obrigado. E aí, querido, coração aguentou? Agora sim. É muita emoção num dia só, né? É muita história, né? Ver todo mundo, a Cláudia, a Silvia, né? Que saudades de vocês, que saudades. Quanta história, quanta coisa junto, né? E parece um filme passando, né? Assim, desde o início até agora. É muito, muito emocionante. Muito obrigado, Andréa. Foi realmente... Nunca imaginei que era tudo isso. Achei que era só uma pequena conversa entre... Mas eu estou ainda resistindo. Você vê que meu coração está bom ainda. Eu não infartei. Muito obrigado, querida. Foi muito incrível. Muito incrível. Olha, nós agradecemos muito, muito mesmo, tudo isso que você escutou nas diversas áreas, né? Familiares, dentro do Instituto, fora do Instituto, no mundo. É o que você semeou esse tempo todo, essa história aí de 30, 40 anos, e muito mais, porque o tempo é corrido, mas muitas pessoas poderiam ser convidadas aqui para lhe homenagear. Muitas delas lhe homenagearam, lhe parabenizaram aqui pelo chat, mostrando que teve frutos, teve muito fruto, né? Eu acho que toda essa dedicação de uma vida inteira, realmente, do Oiapoque ao Chuí, pode ter certeza que Sérgio Tufik é falado e bem falado. Muito, muito obrigado, muita gratidão. Obrigado a vocês. Obrigado. E nós da Associação Brasileira do Sono, né, estamos finalizando mais essa live tão importante, uma das mais importantes da minha vida, porque eu também devo muito, muito a você, né? Eu comecei ali tem mais de 20 anos e eu
Te amo muito, muito, muito. Né? Abraço a todos vocês, muito emocionante. Queria estar até presencial para a gente chorar. Esse abraço de urso é muito gostoso quando a gente se encontra nos congressos, nos eventos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa live. Uma live, enfim, histórica, né, para todos nós do Brasil que vivenciamos em algum momento, em alguma dessas décadas, a sua presença, com certeza, passou por todos nós em algum momento das nossas vidas. Muito obrigada, doutor Sérgio. Pode dizer as últimas palavras, nós estamos finalizando. Muito obrigado. Um beijo. Tudo de bom, gente. Tchau.